meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões, o qual no outro tempo te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Eu te tornei a enviar, e tu torna a recebê-lo como as minhas entranhas. Eu bem o quisera conservar comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Mas nada quis fazer sem o teu parecer, para que o teu benefício não fosse como por força, mas voluntário, porque bem pode ser que ele se tenha separado de ti por algum tempo, para que o retivesse para sempre. Não já como servo, antes mais do que servo, como irmão amado, particularmente de mim, e quanto mais de ti, assim na carne como no Senhor. Assim, pois, se me tens por companheiro, recebe-o como a mim mesmo. E se te fez algum dano, ou te devo alguma coisa, põe isso à minha conta. Eu, Paulo, de minha própria mão, o escrevi. Eu o pagarei, para te não dizer que ainda mesmo a ti próprio a mim te deves. Sim, irmão, eu me regozijarei de ti no Senhor, recreia as minhas entranhas no Senhor. Na Torá existe um mandamento que é o foco aqui da leitura que nós fizemos aqui. Nós temos aqui 3 personagens: Paulo, Filemon e Onésimo. Filemon era um crente gentil, ele era provavelmente da igreja de Colosso, né, dos Colossenses. E Onésimo era o escravo do Filemon. Ele era um escravo fugitivo, e ele tinha se albergado com o apóstolo Paulo. E aqui que vem o ponto principal desse comentário, porque se vocês que leram a Paraxá vão lembrar que existe justamente um pequeno trecho da Paraxá que fala justamente sobre a questão do escravo fugitivo. E é interessante que a Torá fala que se você se vê diante do escravo fugitivo e ele se alberga, né, com você, você não pode devolvê-lo ao seu dono original. E até isso me causou uma certa surpresa, porque tudo bem, a gente pode até questionar a questão da escravidão, se é certo, não, se é ético ou não, né? Dentro do contexto de hoje, com certeza não. Mas naquela época estava na lei, era legalizado. Ou seja, o padrão de ética deles permitia a escravidão. E quando falamos de escravidão, não é escravidão assim como, por exemplo, os negros, né, que foram escravos no Brasil, que viviam na senzala e na baixa chicotada. Era um tipo de escravidão em que se devia algo, e por isso muitas vezes as pessoas eram tomadas como escravas, ou através de uma conquista. Mas, claro, as nações pagãs, na prática da escravidão, faziam barbáries, mas dentro do povo de Israel não era bem assim. Os escravos, os servos, eles tinham direitos também. Então Paulo se vê diante de um conflito aqui, porque ele está dentro de uma sociedade helenística, né, romana, onde vigorava a lei de Roma, porque era o Império Romano lá, né, embora a região de Colosso, na Ásia Menor, na Turquia, mas era a lei de Roma. E a lei de Roma não permitia que um escravo estivesse fugitivo, ele tinha que se retornar imediatamente à posse do seu dono. Mas, pela Torá, aqui entra um conflito, porque Paulo não poderia, pela Torá, devolver esse escravo Onésimo para Filemon. E veja que Filemon era um gentil, mas ele era crente. Ele era membro, como nós falamos, provavelmente da igreja lá de Colosso. Então, Paulo se vê num impasse aqui. Ele deveria devolver Filemon para o seu dono e agir conforme a lei de Roma, ou seja, a lei institucional do império dominante na época, ou ele deveria agir de acordo com a Torá e reter, né? A princípio ele estava fazendo isso, ele estava retendo, né? Estava tratando bem como um filho, Onésimo. E é aqui que entra o equilíbrio, né, de Paulo para tentar conciliar a situação. Então ele tenta achar uma terceira saída, que não ofendesse nem a lei de Roma e nem a Torá. Então ele age de forma a convencer Onésimo a retornar para o seu dono, mas ao mesmo tempo ele implora a Filemon, que era um crente, ou seja, ele tinha essa aproximação, esse nível de entendimento, principalmente também Filemon, para que entendesse a situação também e libertasse Onésimo, para que ele não voltasse como um escravo. E assim, esse retorno, que seria voluntário, seria para a liberdade. Mas, aos olhos da lei de Roma, estaria tudo certo, porque o Onésimo estava voltando e seria liberto, e isso era perfeitamente legal. Então, aqui nós vemos um princípio que é interessante para nós aplicarmos hoje, não falando do contexto de escravidão, mas num contexto de, em alguma situação, a gente pode se deparar com alguma lei
alguma situação legal no nosso país, na nossa Constituição, que possa ir de contra com os princípios da Torá. E aí, o que nós fazemos nessa situação? Aqui nós temos um exemplo. Nós temos que buscar uma saída inteligente. Nós temos que usar de sabedoria e fazer o máximo possível para não afrontar nem as nossas autoridades e, ao mesmo tempo, também não afrontar a Torá. Talvez nem sempre isso seja possível, mas sempre que possível a gente deve buscar esse caminho. Então, este é um comentário sobre essa carta de Filemão, que é uma carta que é bem pequena, né? É um episódio bem específico, pouco abordado. Poderia ser tratado como o Joseph Schulam tem feito ultimamente, né? Os mind candies, né? Aquelas situações que são pouco comentadas na Bíblia, mas que nos trazem princípios interessantes para refletirmos.